Vamos para a nossa quarta aula de Photoshop do ciclo 2 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre finalização de arquivo pré-gráfica, assim, né? Eu tratei o meu arquivo, fiz todo o tratamento que eu queria, passei dias tratando aquele arquivo, sem problema nenhum, normal, e agora eu preciso encaminhar aquele arquivo. Esse vídeo ele é específico para impressão. Por que impressão? Porque para a internet a gente já sabe fazer. Na verdade, a internet a gente vai tratar, vendo o que está na tela mesmo, e fazer uma adequação a 72 pixels por polegada com um lado maior no máximo em Full HD em 1920 pixels. A gente já tem uma aula do ciclo 1 falando como essa adequação e a gente precisa para a internet estar com o perfil de cor em sRGB. Essa é uma questão. Agora, para impressão, tem outras variáveis, assim, porque quando eu tenho para internet, eu tenho 72 pixels por polegada. Para impressão, a gente ouve muito falar coisa dos 300 pixels por polegada. Mas 300 é o padrão de impressão de papel fotográfico. A impressão fotoquímica, ela é de 300 pixels por polegada. Isso não obrigatoriamente é verdade quando você vai imprimir um adesivo, quando você vai imprimir um PS, né? O PS é adesivo, na verdade, né? O adesivo primeiro, depois você adesiva em cima do PS. Ou você vai fazer uma impressão em lona. Cada material e cada impressora vai ter um limite de pixels por polegada e a gente vai discutir um pouco isso aqui, além da questão da nitidez e do perfil de cor específico. Então a gente vai discutir todas essas questões aqui agora. Seguinte, vou fechar aqui. Eu abri essa imagem aqui no Camera Raw, é uma imagem sem nenhum tipo de tratamento, então eu insisto nisso, eu vou até tratar um pouquinho ela aqui, porque eu insisto nisso. A gente está no momento em que todo o tratamento é feito, então Camera Raw, Photoshop, e só depois começa a finalização do arquivo. Então eu vou fazer um tratamento básico aqui, vou levar os brancos lá para o limite, segurando Alt, vou levar os pretos para o limite também, segurando Alt. Vou clarear bastante a sombra, porque esse é o morro que é o principal na foto. Ok. E vou trazer um pouquinho os highlights, já que eu forcei os brancos, eu posso trazer um pouquinho os highlights para baixo. Aqui está com o Adobe Color, o Profile, que a gente já falou nas aulas passadas. Então, eu não tenho o perfil dessa imagem, eu vou só tirar um pouquinho a saturação, que eu acho sempre o Adobe Color um pouco saturado demais. Apertando barra invertida no teclado, eu tenho o antes e depois, isso antes e agora o depois. Você vê que já fica um pouco mais luminoso. Ok. Insisto, tratem, usem todas as opções aqui, todas. A ideia é tratar mesmo. Uma coisa que eu abri aqui para a gente ter uma ideia é o seguinte, além de falar do tratamento, é que essa foto, como estava durante o dia, ela está em ISO 100. Esse ISO aqui é importante para a gente entender uma coisinha mais para frente. Então, só grava aqui um pouquinho, que é ISO 100. Eu vou dar um Open aqui, vai abrir no Photoshop mesmo, e maravilha. Insisto nisso, aqui nos ajustes, nos adjustments, trata com tudo, curva, pincel, cria camada nova, tudo aquilo que a gente já viu. Não é a ideia fazer uma grande revisão aqui. Se vocês quiserem, a gente pode fazer alguma dessas revisões em aula. Comentem comigo, por favor, se vocês querem. Mas a ideia aqui é que esse arquivo está absolutamente tratado, com todo o tratamento, todos os layers, tudo bonitinho. Maravilha. Vamos pensar, ele já está tratado, o que eu faço? Uma coisa que eu preciso colocar aqui na verdade, a primeira coisa que eu preciso pensar é o tamanho da imagem. Então, esse tamanho da imagem, o image size. Para quem gosta de atalho, Ctrl Alt I. Para quem não gosta muito de atalho, imagem, tamanho da imagem. Então, vamos lá. Imagem, tamanho da imagem, image size. Clico aqui e aqui eu tenho algumas opções que a gente precisa dar uma olhada, que é o seguinte. Eu posso primeiro estar com isso aqui ligado ou não ligado. Aqui, o resample aqui é o seguinte, se ele estiver desconectado,
tá vendo que os três estão mexendo linkados com uma proporção. Então, quando ele estiver nessa posição dos três linkados, eu não estou alterando o tamanho da minha imagem. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, 120 pixels por polegada, você vê que o tamanho dela ficou gigante, mas o número de pixels se manteve exatamente o mesmo. E o que manda no tamanho real da imagem é a dimensão aqui, o número de pixels. Você vê que o tamanho dela continua o mesmo. Se eu colocar, por exemplo, 700 pixels, vai ficar pequenininha a imagem, porque ele está redistribuindo os pixels, mas o tamanho real dela, né, o image size, as dimensões, estão as mesmas. Por quê? Porque eu tenho aqui esse link. Onde a gente usa esse link aqui? A gente usa muito ele, por exemplo, para adequar. Adequar o que, Daiane? Adequar a resolução de pixel por polegada. Então pensa que você vai imprimir um papel fotográfico, e aí é 300 pixels por polegada. Esse é o tamanho máximo, entre aspas, eu já explico por que entre aspas para vocês. Mas se você for fazer uma impressão em adesivo, isso varia um pouco, é legal ligar na gráfica e saber qual é a máquina que a gráfica tem e quantos pixels por polegadas essa máquina aceita. Mas, por exemplo, a última impressão em adesivo que eu fiz, que foi há um mês atrás, é 120 pixels por polegada. Isso vai fazer com que a foto chegue aí a 1,27 m aqui. Essa é a questão. Se eu acessar isso aqui, ele está dessa maneira, e aí o que acontece? Por exemplo, eu vou imprimir um adesivo 120 pixels por polegada, reforço que vai ligar na gráfica para saber se é isso mesmo, só que eu não quero aqui 127 centímetros, né, 1,27 m. Eu preciso dessa impressão com 1,50 m de tamanho. Professor, o quanto eu posso aumentar aqui? Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, eu já aumentei em torno de 50% sem muitos problemas, às vezes é necessário aumentar 100%, é uma coisa que precisa fazer teste. 10, 20, 30% não precisa fazer teste, dá para aumentar numa boa, se você partir de uma foto em RAW, isso vai ser aumentado sem problema nenhum. 50% em diante, vale a pena fazer um teste na gráfica, ver se isso rola. Então 10% aqui seria 12 centímetros, 30% 36. Se eu for aqui para 1,50 m, eu não vou estar extrapolando esse limite de aumento. Então tá tudo certo, não tem problema. Agora, se eu colocar 2 metros aqui, eu estou extrapolando bastante. Você vê que ela pesava 138 megas e foi para 341 e criou um monte de pixel. Aqui eu estou forçando um pouco a barra, é melhor fazer um teste para ver se a minha imagem segura bem esse processo. Vou colocar aqui 150 centímetros para esse adesivo. E toda vez que eu mexo aqui com o Resample ligado, eu preciso tomar cuidado se eu estou aumentando a minha imagem ou diminuindo. Por quê? Porque eu tenho aqui esse controle. Olha só que interessante. Eu posso deixar automático, mas eu não recomendo. Eu posso, para enlargement, né, que é para aumentar a imagem, a opção de preservar os detalhes ou de deixar essa passagem, esse aumento, esse bicubic smoother aqui, deixar esse aumento da imagem um pouco mais suave. Ou eu preservo os detalhes ou eu deixo essa passagem mais suave. Nesse caso, como é uma foto de paisagem, eu não tenho tantos detalhes, não é uma coisa que está muito de perto, que eu preciso ver um detalhamento, um rosto, uma paisagem que eu estou fotografando mais de perto, ou um objeto, eu prefiro deixar aqui o Bicubic Smoother mesmo, aqui. Agora, se for um rosto, se for um objeto muito pequeno, próximo, se for uma paisagem que eu não estou tão distante, que tem muitas passagens, muito detalhe, talvez fosse interessante aqui, porque essa ferramenta me dá um Reduce Noise aqui, que é uma redução de ruído, porque toda vez que eu aumento demais a minha foto, eu posso correr o risco de ter ruído. E aqui ele me dá essa ferramenta, que é visual mesmo, eu aumentaria, vou até aumentar aqui para vocês verem, e ele me dá esse preview aqui, tá vendo? Um preview em 100%. Você vê que ele vai tirando essa certa granulação.
Essa granulação que está aqui é uma granulação muito suave, assim. Eu não tiraria nada, para mim não interfere em nada. Na verdade, eu vou até acrescentar nitidez nessa imagem. Agora, se eu coloco aqui 400 centímetros, 4 metros, você vê que aqui já fica uma granulação extremamente excessiva. Vale aumentar aqui um pouco para eu tirar um pouco essa granulação, não ter tanto esse ruído, porque eu aumentei a foto. Vou voltar aqui para o meu 1,5 m, deixar aqui para suavizar, só para suavizar e não para preservar os detalhes. E eu tenho também, por exemplo, um dos que eu mais uso, né? Eu uso em geral 3. Esses dois que são para aumentar a imagem e para redução, esse Bicubic Sharper. O que ele faz? Ele faz um processo de redução levando em consideração que você está reduzindo a foto e precisa manter os detalhes. Então é como se ele tivesse um sharpen extra para manter os detalhes mesmo com essa redução excessiva aqui. Se eu então aqui na minha largura e altura reduzir a imagem, lembre-se que eu tenho que trocar aqui para redução. É basicamente esse o processo que eu preciso me atentar. Eu vou dar um OK aqui. A minha imagem, OK. Vou pegar o meu background aqui, ou o meu layer, clico com o botão direito e vou converter para objeto inteligente. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou aplicar um filtro nesse objeto inteligente. Ele vai converter aqui para mim, vai aparecer um símbolo daqui a pouco, e a gente vai para a segunda etapa desse processo, que esse é o símbolo do objeto inteligente. A gente vai para a segunda etapa desse processo, que é a aplicação de um filtro, ali em cima. Filtro, desce tudo. Nitidez, para quem está com Photoshop em português, ou Sharpen, para quem está em inglês como o meu. E Unsharp Mask, para quem está em inglês, para quem está em português é máscara de nitidez. A tradução aqui é literal. Eu vou clicar aqui, ele já vai me dar, e a ferramenta tem 3 parâmetros, né? O amount, o radius e o threshold, perdão. O que são essas 3 caretas aqui? A gente já falou disso um pouquinho, mas eu acho que vale uma revisão. Só que para revisar isso aqui, eu vou cancelar, vou para essa outra imagem, que vai ficar um pouco mais simples. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente. Aqui embaixo no canto, eu tenho aqui a porcentagem. Para eu ver a questão da nitidez, eu sempre tenho que estar a 100%. Sempre, sempre, sempre. Não tem jeito isso, sempre a 100%. E aí eu vou pegar isso. Vou lá em filtro, primeiro aqui máscara de nitidez, né? Converter para objeto inteligente. Converteu. Filtro. Sharpen, Unsharp Mask. E aí, o que é o amount aqui? O amount, ele é a quantidade. Então você está vendo aqui que se eu tirar a quantidade, existe uma linha nesses meus degradês. Em geral, o legal é deixar 100%, eu vou dar um pouquinho mais de zoom só para vocês entenderem o amount aqui, só para ser didático. O que eu faço aqui? Quando eu aumento o amount, ele vai perceber, eu vou aumentar bastante para vocês verem, que existe aqui uma divisão entre esse lado e esse lado, ele percebe essa linha, e o que ele faz? Ele aumenta o contraste entre essa linha. Você vê que aqui tem cinza claro, cinza escuro, cinza claro, e quando eu vou aumentando o amount, ele vai colocando um preto e um branco. Então ele percebe o que é linha e coloca um pouco de contraste nessas linhas. Isso faz com que o nosso olho perceba melhor a nitidez. O que é o radius? É aonde começa esse contraste, em pixels. Então se eu coloco 1 pixel, ele vai começar entendendo onde é a linha, 1 pixel para cima e 1 pixel para baixo. Se eu colocar 10 pixels, ele vai colocar 10 pixels para cima e 10 pixels para baixo. E se eu colocar, tipo, sei lá, colocar 26 pixels, você vê que essa faixa se alarga, que é 26 pixels para baixo e 26 pixels para cima. Então, o radius é um potencializador do amount, da quantidade. É isso que ele faz. E o que é o threshold? Quando eu aumento demais o amount, ele começa a criar uma certa definição onde não é linha.
Essa imagem, a única linha que eu tenho é essa linha aqui do centro. Aqui não tem linha. Mas como eu aumentei o amount demais, ele começou a criar essa textura estranha aqui fora da borda. Então o threshold é na verdade uma máscara, onde eu vou aplicando e você vai vendo que ele vai tirando da onde não é linha e voltando só para onde é linha. Aqui funciona como uma máscara mesmo para eu retirar aquilo que eu não quero da onde não é linha, porque eu quero manter esse amount alto, só que eu não quero esse amount aplicado aqui nessa área que é uma área lisa. Eu quero esse amount aplicado na linha aqui. É para isso que serve. E aí a gente tem esse processo aqui. Aqui eu teria que tirar bastante, né, o threshold, porque ele está entendendo aqui a passagem como linha também, sem problemas. Essa linha aqui e essa. É claro que 26 de radial é muito difícil a gente usar. Em geral a gente usa 3, 2, alguma coisa assim. E 390 também é um tanto quanto difícil, a gente já vai falar desse número daqui a pouco. Explicada a ferramenta para vocês, vou voltar para a nossa imagem, colocar ela 100%, e aí, claro, vai ficar um pouquinho melhor para ver essa aqui, porque é um RAW. Filtro, Sharpen, máscara de nitidez. E aí, quanto eu aplico? Depende muito, galera, não tem muito jeito, assim. Aqui é o seguinte, eu estou a 100%, se eu for fazer essa aplicação para uma tela, pensando em tela, eu vou aplicar aqui, a partir de 60, o quanto eu quero para ficar bem, assim. Eu vou até 80 aqui para mostrar o antes e depois para vocês. Antes e depois. Antes e depois. Talvez não fique tão didático por conta da qualidade do YouTube, então eu vou passar aqui para 300%. Não é que a foto está desfocada, é que está em 300%. Tem muito, muito, muito aumento, então dá a sensação. Mas só para vocês entenderem o que 80 significa. Disso para isso. Disso para isso. Você percebe que ela tem uma certa nitidez. Então, aqui, o que é o meu parâmetro para a tela? É meu olho mesmo, assim. Então, eu olho aqui e falo, bem, assim está um pouco sem nitidez, eu acrescento um tanto. Se eu for para adesivo, esse número vai flutuar ali entre 100 e 180, vai flutuar um pouco, depende da sua imagem. Se a sua imagem tem muito ruído, você vai usar 100, 120, um pouco menos. Se a sua imagem não tem ruído e essa imagem é de ISO 100, eu posso colocar 160 aqui numa boa. E aí a gente já vai ver aqui disso para isso. Você vê que vem uma nitidez gigantesca. Essa imagem como um todo é uma imagem muito delicada e ele está aumentando a nitidez aqui também desse rio, né, que é o Rio São Francisco. Então, disso para isso. Se eu começar a aumentar o radius demais, vai ficar muito evidente. Quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar para vocês. Então, ó, pensando aqui no adesivo, e olha, aqui é 100% o meu rio. Disso para isso. Isso com radius 1. Se eu coloco o radius 2, parece que essa água está pedrada. Ela tem tanto contraste que parece que congelou, assim, dá uma sensação estranha para nós. Mas vamos ver aqui como é que fica essa região. Eu tenho 1 aqui e aqui eu teria 2. Também acho que fica estranho, começa a dar uma craquelada. Então, nessa imagem, eu vou ali no 160, para mim tá bom, mas 1. Agora, se eu estou aumentando em 160, dá uma olhada no radius se não é necessário. Toda vez que eu aumento o amount, talvez eu tenha que controlar um pouquinho o amount, falar, olha, segura aí no 160 e talvez o 2 já me resolva. Porque, o que eu estou dizendo? É muito comum a gente não gostar aqui disso, falar, não, eu preciso de mais. E começar a colocar amount e vai para 300. Não, toda vez que você começar a aumentar a intensidade, o amount demais, dá uma olhada se diminuindo esse amount e aumentando um pouquinho o radius, eu já não resolveria o problema. Então, essa é uma questão.
Última questão, se eu for fazer essa impressão em Fine Art, a gente vai fazer aqui para adesivo, eu já programei ela aqui nos pixels por polegada para adesivo, mas se eu for fazer em Fine Art, é um outro reino, gente, a gente vai estar nesse reino aí entre os 150 de amount e os 300 de amount. Isso vai variar conforme o seu ISO, quanto mais ruído você tem, menos amount você vai colocar. Então vai variar diretamente, vale uma conversa com o printer, sim. Mas só para vocês terem uma ideia, se a gente for imprimir num Photoreg, Honey Miller, que muito fosco, eu vou colocar aqui 300 e, por exemplo, o radius aqui vai variar entre 2 e 8. É uma variação bem grande, vai depender um pouco da sua foto, não tem como cravar um número. Insisto nisso, converse com o seu printer. Nesse sentido, eu vou colocar aqui 2,5 ou até 4, vai, 3. 3 aqui. Você fala, professor, ficou bizarro, ficou absolutamente bizarro. Sim, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? A gente está deixando essa foto com um excesso de nitidez muito, muito, muito forte, porque eu sei que o meu papel, pensando num Honey Miller, Photoreg, fosco, com impressão jato de tinta, vai roubar nitidez demais. Então, para que isso fique nítido, o que eu vou fazer é um excesso de nitidez aqui, para roubar a nitidez no papel e eu ter a nitidez controlável. Só para a gente ter uma ideia, pensando num Honey Miller Photoreg, ele vai ficar aqui mais ou menos dessa maneira. Ó. A impressão final vai ficar dessa maneira, mas para ficar dessa maneira, eu preciso ter isso de nitidez, porque isso tudo que se perdeu é o papel que vai roubar. É basicamente essa a ideia. Vou voltar aqui para a ideia, lembrando sempre que isso aqui é uma impressão que a gente está pensando para um e-mail, né? Perdão. A ideia aqui é uma impressão final para adesivo, então eu vou voltar aqui nos meus 160, só comentei de impressão Fine Art para a gente ter ideia, e vou dar um OK. Se a gente for ver aqui, o lago ficou um tanto quanto estranho, e principalmente as nuvens. Dá uma olhada nas nuvens, sem a máscara de nitidez e com a máscara de nitidez. Ficou muito duro. Eu não gosto de nitidez do céu, isso é uma coisa de gosto, assim. Eu acho que traz um pouco de ruído e acaba uma granulação assim excessiva e traz uma borda que visualmente eu não tenho no céu, assim. E o que eu faço então? Aqui eu tenho esse Smart Filters aqui, que é na verdade uma máscara. Quando eu transformo ele em objeto inteligente, o filtro fica aqui, então eu posso acessar aqui a hora que eu quiser o filtro, para colocar mais ou menos. E também eu tenho essa opção da máscara. Então o que eu vou fazer aqui? Clicar na máscara, deixar ela selecionada aqui. Então, clico aqui. Pego o pincel, preto, 100%, e vou pintar o céu. É claro que aqui eu vou ter que me aproximar um pouco mais para ter uma... Posso até usar uma ferramenta aqui. Posso pegar essa ferramenta de seleção de objetos aqui e aí traço tudo, ele provavelmente vai me dar aqui o céu. Tenho que inverter a seleção, inverto a seleção, pego aqui, pincel e continuo pintando. Ok, vamos ver onde passou. Agora sim. Esse vermelhinho, para quem quiser saber, é barra invertida no teclado, assim. Eu vou pegar o branco e aí eu vou fazer uma suavização aqui. Eu vou tirar essa seleção porque eu não preciso mais dela. Aqui é uma suavização, deixando esse espacinho no céu mesmo, assim. Vou tirar aqui. Bem suavezinho para não deixar esse contorno tão rígido, né? Isso é importante para a gente ter em mente. A torre não é tão fundamental assim.
bem delicado. Isso ok, eu vou pegar o pincel preto de novo, mas aí não 100%, em 30%, porque eu acho que esse lago também está um pouco demais, então eu vou tirar aqui só um pouquinho, os 30% faz esse vermelho. Se a gente for ver o que aconteceu, aconteceu isso aqui, né? Eu vou aumentar aqui em 100% e eu tenho isso. Você vê que ele atinge aqui, mas não atinge o céu. E isso, que ele atinge mais a mata do que o rio. E aqui a minha nitidez está pronta, eu posso parar por aqui e ir para outra parte, que é o ajuste que a gente estava vendo nas aulas anteriores, que era o ajuste de cor, no sentido de como fechar o arquivo, como fechar o arquivo, pensando em perfil de cor, pensando em bits de informação. Vamos lá, esse vídeo está um pouco mais longo, mas essas informações a gente já viu, então eu só vou passar aqui para a gente ter em mente. Editar, Convert to Profile, e aí a ideia é que você tenha um perfil da gráfica, isso é o paraíso, isso é o sonho, mas se não tiver, e a gráfica pedir em CMYK, pode usar esse aqui, ó, esse Coated Frog 39, que é um belo perfil CMYK aqui. E aqui eu tenho essa suavização do Sharpen. Pessoal, o vídeo está ficando muito longo e ainda tem outras coisas para dizerem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o vídeo por aqui e pensando nessa continuação, no próximo vídeo a gente vai falar de perfil de cor, a aplicação do que a gente viu nas aulas anteriores, então eu vou transformar essa foto em CMYK e pensar isso, e um controle de bits de informação também. Então eu vou explicar como funciona isso, quando a gente deixa, quando a gente não deixa, só que essa explicação vai demorar uns 10, 15 minutos. Para esse vídeo não ficar tão longo, a gente se vê na próxima aula. Se cuidem!